Então, passar dessa experiência também, que é uma das experiências que eu sempre recebo pergunta, tem outra que é sobre a cremação. Muita gente pergunta sobre a cremação. É válido cremar? O que é que a doutrina espírita pensa sobre a cremação? Porque há todo um mito também diante da cremação. Nós sabemos que desde os primórdios a cremação é utilizada, não é? Nas piras, no Egito, em outros locais, na Grécia. O fogo, ele tem um sinônimo de purificação. O fogo é algo que purifica para aqueles povos. E era muito usado. Então, quando as pessoas desencarnavam, eles colocavam em piras e ateavam o fogo. E era normal. Mas, com o tempo foi passando, e a gente foi criando mitos em cima de procedimentos, né? Para se desfazer do corpo material, mitos religiosos, mitos. A doutrina espírita não proíbe nada. Não há nada que a doutrina espírita faça a proibição. Ela respeita o livre-arbítrio que foi dado por Deus para as criaturas que estão. Então a cremação é vista com bons olhos pela doutrina espírita também. A única coisa que os espíritos superiores nos aconselham é a espera. Chico Xavier, lá no Consolador, através, por intermédio de Emmanuel, ele aconselha que se espere 72 horas para que possa se fazer a cremação. Para que é isso? É para que o espírito tenha tempo de se desligar, não é? Definitivamente do corpo material que ele esteve por tanto tempo. Nós temos uma ligação com esse corpo que foi nossa casa. Mas isso vai de espírito para espírito. Há pessoas que no momento do desencarne já estavam desapegadas a esse corpo material. E então não importa o que vai acontecer com esse corpo material que esse espírito vestiu. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. E esse corpo vai se desfazer. É por isso que a gente diz, cuidemos da nossa casa, né? Cuidemos da nossa casa, que é o nosso corpo. Então, a cremação é vista com bons olhos. E tudo depende da sua evolução. É por isso que você precisa buscar evolução ainda neste plano. E pouco importa o que vai acontecer com o corpo material logo depois, não é? Muita gente pergunta também sobre a dependência química, né? A dependência de vários. A gente pode falar da dependência de várias coisas. O que é que acontece? Como eu disse para você, nós temos 3 corpos e um deles é o perispírito. E tudo que você faz no seu corpo físico tem sintonia com o perispírito. Ele sofre as mudanças energéticas do que você está fazendo. Os nossos irmãos que são dependentes químicos ou dependentes de várias outras coisas, das drogas lícitas e ilícitas, não é? Da dependência do trabalho, a dependência do dinheiro, a dependência no geral, eles sofrem muito, porque eles sofrem muitas vezes influência de outros espíritos que se afinam àquele ato que ele está praticando. Quando você chega num bar e está todo mundo bebendo, e você é médium, ao longo de todo mundo que está bebendo ali, você vê milhares de espíritos. São espíritos que estão afins àquele momento, que acham que vão aproveitar também daquele momento. E eles influenciam estes desencarnados que fazem isso. O processo da dependência química é um processo que precisa de muita ajuda. Farmácia, psíquico e também espiritual. Tem que agir nesses 3 campos. Tem que despertar na pessoa a vontade, o desejo também da autocura, não é? E a OMS, ela já catalogou a dependência química como doença, não é? De tão grave que é. E aí vem uma outra pergunta que também fazem. Corpos incorruptos. Quem aqui é católico já ouviu falar. A freira Bernadette. Ela desencarna e aí 30 anos depois, a Igreja Católica começa o procedimento de canonização dela. E para fazer esse procedimento, eles exumam o corpo. Então, 30 anos depois, o corpo dela está em perfeito estado. Não houve decomposição do corpo. Retiram ela e ela está com o corpo em perfeito estado. E vários são os outros que até se tornaram santos e canonizados pela Igreja Católica, que passaram por esse procedimento, né? O Pio, né? O Papa Pio. Então, teve a Carolina, várias freiras, todas elas passaram por esse processo. A freira Bernadette, ela foi exumada o corpo 3 vezes. E nas 3 vezes, o corpo estava em perfeito estado. A doutrina espírita,
acredita na espiritualidade eterna, que o espírito é eterno, mas o corpo não é. O corpo é um corpo físico que, em chegado momento, irá sim passar um processo de decomposição. O que acontece é que, assim como a ciência explica, nosso corpo ele é formado por vários procedimentos e processos químicos. Ao longo da vida nós ingerimos várias situações. Formol, nós ingerimos remédios para diabetes, enfim, qualquer tipo de fármaco. E muitas vezes, dependendo do lugar que você é enterrado, o corpo perde a umidade. E é a umidade que faz com que as bactérias venham e que elas possam começar o procedimento de decomposição. Então, existem muitos corpos, independentes de serem santos ou não, santificados ou não, que acontece isso. Às vezes na sua cidade, alguém tira um corpo e ele está em perfeito estado. Porque é um processo natural que não é raro, acontece. Mas aí, Nário, então você está dizendo que não são santos? Não. Está vendo como a gente se apega às coisas pequenas? A Freira Bernadette tem uma situação inteira de ajuda aos pobres, de dedicação à vida dela a lutar pelas virtudes cristãs. Ela atingiu essas virtudes. E aí o que importa se o corpo dela tivesse sido decomposto? Tanto é que o próprio Vaticano, a Igreja Católica, considera esse procedimento de incorrupto, de corpo incorrupto, como algo que não é a primeira coisa que é visto para se santificar alguém, certo? Então, é o apego que nós temos às coisas pequenas. Esses santos que foram considerados santos, eles têm uma história de vida de entrega às virtudes cristãs. E é nisso aí que a gente deve se apegar. É nisso aí. São espíritos evoluídos que muitas vezes passaram pela terra para nos mostrar o caminho a seguir, não é? Então, assim, tem os santos, São Francisco e tantos outros santos que passaram por esse procedimento. E tem também aqueles espíritos que ainda continuam entre nós. Nós temos o padre, que eu sempre falo dele, Júlio Lancelotti, não temos? Está lá fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos Divaldo Franco, Isabel Salomão, tantos espíritos que a gente tem a honra de estar perto, simplesmente pelo fato de conseguir ser exemplo. Tem tantos espíritos evoluídos aqui, no meio de vocês, às vezes dentro da sua casa, do seu lado, você não consegue ver, não é? Então, o corpo incorrupto, para nós espíritas, é isso, é um procedimento natural que às vezes acontece com o corpo material.